teve início nesta semana, ontem, a COP28 em Dubai. Principal pauta, transição energética. Há muitos questionamentos, não é? Mas no país o petróleo, né? Transição energética, mas enfim, não é? No discurso de abertura da COP28 foi ressaltado o compromisso de tornar o evento um marco para a Agenda 2030, reforçando o objetivo de sair de lá com negociações efetivas e acordos para mitigar as mudanças climáticas. Mas há desconfianças em relação ao evento, né, que é presidido justamente por Al Jaber, CEO de uma grande empresa petrolífera, o que levanta preocupações sobre interesses conflitantes em relação às metas climáticas. E o Brasil, o que esperar do país, do governo Lula, nesta COP28? Esse é o nosso assunto. Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora, tão aguardada, né? COP28, num ano em que a gente já ultrapassou, né, temperatura da era pré-industrial, ano de agravamento dos eventos climáticos e essa preocupação com essa urgência da transição energética no país do petróleo, é isso? Olha, realmente suscita muita desconfiança, né, o fato de estar sendo realizado nos Emirados Árabes e sob a presidência, como você bem relatou, de um CEO de uma grande empresa de petróleo. Eu faço a seguinte avaliação. Eles perceberam que a transição energética é inevitável e querem participar ativamente desse processo, influenciando esse processo de tal forma a postergar essa transição, né, tornar essa transição o mais lenta possível, de tal forma que isso mais ou menos coincida com a expectativa de vida das reservas, as principais reservas de petróleo que eles têm. A gente não vai deixar de depender do petróleo, porque ele é fonte de uma série de matérias-primas que nós utilizamos, por exemplo, como diversos plásticos. Mas a ideia principal é de que ele deixe de ser, aos poucos, a fonte principal como combustível, né? Seja por meio do óleo diesel, óleo combustível, gasolina ou mesmo o gás. E eu vejo essa tentativa deles participarem mais ativamente dessas negociações de tal forma a adiar, né, o prazo de transição energética, e aí sob a justificativa de que o petróleo pode ou poderia subsidiar, né, financiar essa transição. Mas transição essa que eles, ao meu entender, eles querem que seja o mais longa possível. Muito bem. Bom, o presidente já falou hoje pela manhã, no segundo dia, não é, de conferência do clima, defendeu redução do uso de combustíveis fósseis na COP28. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, professor: o Brasil, ele volta a ser protagonista da COP? O que a gente tem de bom, por exemplo, para apresentar, além, obviamente, dos discursos, das palavras de efeito? Isso tudo já é esperado, né? E há algo que possa preocupar o Brasil nessas discussões? Bom, vamos lá. O Brasil, ele já voltou ao protagonismo das discussões ambientais, né? O presidente Lula, mesmo antes da posse, ele já voltou ele participou da COP anterior como convidado e antes da posse, e ele colocou o Brasil nessas discussões. Então o Brasil voltou a ter esse protagonismo, inclusive pelo fato de a Marina da Silva ser ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, que é uma pessoa que tem uma respeitabilidade assim, internacional enorme, né? E o Brasil, ele tem coisas a mostrar. Então nós tivemos uma redução do desmatamento na Amazônia, lembrando que essa taxa de desmatamento ela é calculada logo depois da metade do ano. Então ela pegou apenas uma parte do primeiro ano do governo Lula e já teve uma redução expressiva. Nós temos também o crescimento do uso de energias renováveis, né, com a expansão das usinas eólicas e também uma expansão muito grande do uso da energia solar fotovoltaica, especialmente nas residências e pequenos comércios, mas também em indústrias, em grandes edifícios, né? E o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que alguns até brincam, dizem que é o nosso primeiro-ministro,
montou uma força-tarefa para acelerar a chamada Agenda Verde, mas parece que não vai ser exatamente do jeito que ele queria, né? Ele tinha a intenção de que a regulação do mercado de carbono já seria aprovada durante o período da COP, mas parece que há uma divergência com os ruralistas e talvez ela não seja aprovada agora. Ele tem também o programa de aceleração da transição energética, né, que é uma alternativa de financiamento de projetos sustentáveis, sem subsídios e incentivos fiscais, ou seja, ele tenta chegar à COP, parece que ele chega agora no dia 4, com uma pauta verde, mas também nós temos problemas aí que ocorreram esta semana, né? Então a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta as usinas eólicas offshore, né? São usinas que ficam no mar e aproveitam um grande fluxo de vento sobre o mar e tem um rendimento melhor. E os impactos, parte dos impactos ambientais, como por exemplo o ruído, isso já não causa tanto problema. Só que a proposta de criação, né, do marco das eólicas, que segue agora para o Senado, ele incluiu um jabuti, que foi a prorrogação de subsídios para contratação de térmicas a carvão mineral. Então, ao mesmo tempo em que aprovamos... Um pé numa canoa e outro na outra. Exatamente, sempre, né? Que belo cartão de visita que fica ali para a COP. Fala assim, vocês aprovam um projeto, né, de expansão, de regulação das usinas eólicas offshore, mas, por outro lado, você, exatamente como você falou, fica com o pé na outra canoa, que é dos combustíveis fósseis, e o carvão é o pior deles em termos de contaminação ambiental, em termos de gases de efeito estufa, né? Também tivemos que o ministro das Minas e Energia disse que o Brasil foi convidado a integrar a OPEP+, e diz que a adesão está sendo estudada. E eu, particularmente, não vejo nenhuma vantagem do Brasil fazer parte da OPEP, a não ser ostentar o título de pertencer ao clube dos feios, sujos e malvados, porque tudo que a OPEP tem feito ao longo das últimas décadas em relação à transição energética é tentar adiar o máximo possível a substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. Então não sei o que isso beneficiaria o Brasil, né, que tem uma agenda voltada para a expansão das fontes renováveis, né, como eu mencionei, eólicas, plantas solares, hidrogênio verde também, e ostentar o título de pertencer ao OPEP+, ou OPEP+, como dizem alguns, não me parece que traga qualquer vantagem, até porque, como nós trabalhamos muito com energias sustentáveis, isso tem um potencial muito grande de atrair investimentos, que é o que parece que vai acontecer, né, na sequência da COP, quando o presidente Lula vai para a Alemanha celebrar uma série de acordos voltados exatamente para fontes renováveis. Isso é interessante para a Alemanha e interessante para o Brasil, e o Brasil tem se posicionado como um dos líderes mundiais em termos de energias sustentáveis. OPEP+, não sei o que isso ajuda a gente. Muito bem. Aliás, isso retrata bem uma frase acompanhando a OPEP. A OPEP não, né? A COP, olha lá, agora eu me traí. Acompanhando a COP, ontem, professor, eu vi a ministra Marina Silva dizer, olha, países como o Brasil, que são produtores de petróleo, mas querem fazer a transição energética, vão viver uma contradição, né? É o caso. Então, próxima pergunta para a gente concluir. O mundo parece dividido entre transição e segurança energética, e qual será a opção predominante? E o Brasil também está dividido, porque a gente pode ver, né? Veja, isso tem a ver muito com o que aconteceu na Europa em decorrência da guerra na Ucrânia, porque a Rússia, ela era um importante fornecedor de gás para parte da Europa, e o gás, ele foi classificado dentro da taxonomia, né, da classificação de atividades ou fontes ambientalmente boas na União Europeia como um combustível de transição. Então, vários países europeus apostavam no gás como um combustível de transição, saindo das térmicas movidas a óleo e a carvão, passando para as térmicas movidas a gás, que é um combustível fóssil, mas a queima dele acaba sendo mais limpa, e no futuro utilizar fontes renováveis. Como o suprimento de gás foi reduzido, o que acontece? Muitas térmicas movidas a óleo ou a carvão tiveram que ser reativadas exatamente em função da segurança energética. Então é possível que nós tenhamos alguma rediscussão em relação a isso, e nós temos essa preocupação muito clara na Europa.
Tá? Outros países, por exemplo, como a China, como os Estados Unidos, que eles não aderem na prática a esses protocolos de redução de emissões, para eles a preocupação não existe, até porque os Estados Unidos é o principal produtor de petróleo no mundo, não é o principal exportador é a Arábia Saudita. Boa parte do que os Estados Unidos produz fica para consumo interno. No Brasil, nós não temos esse problema porque as fontes renováveis vêm se expandindo. E quando vem aquela discussão que provavelmente vai ser mencionada na COP, né? Só para encerrar, da exploração na margem equatorial, fica aquela questão básica, né? Vamos pegar tudo que foi feito com os royalties gerados pelo pré-sal. Aonde isso foi aplicado? Qual a riqueza inclusiva que isso gerou? Qual a melhoria no sistema de educação, no sistema de saúde que isso gerou? Muitas vezes esse dinheiro dos royalties foi utilizado para cobrir déficits orçamentários. Então, falar que a exploração da margem equatorial vai gerar emprego para as populações de estados como Maranhão ou Amapá, isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque, primeiro, essa exploração não ocorre de imediato, né? Caso ela venha a ocorrer, isso demora, para atingir um volume significativo, demora uns 10 anos, e nem sempre ela vai empregar mão de obra local, porque ela precisa de mão de obra especializada, que acaba sendo levada de outros estados para essas áreas de exploração. Então, esse discurso precisa ser olhado com muito cuidado, né, e ver se realmente a gente vai precisar desse petróleo daqui a 10, 15 ou 20 anos. Vamos acompanhar o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Instituto de Energia e Ambiente. Tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, lá você pode acompanhar nossas conversas semanais e também em nosso portal. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição. Professor, vamos falar ainda muito de COP, né? Com certeza. Mas por hoje, muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.